Olá pessoal, tudo bem? Professor Adilson aqui e hoje nós vamos falar sobre musicalização infantil, ok? É um assunto bem recorrente e existem muitas pessoas, pais principalmente, que têm um pouco de dúvida a respeito do que é musicalização infantil. Musicalização infantil é trazer a criança, obviamente, ali entre os seus 4 até 9 anos ou até mais cedo. Existem alguns casos onde a musicalização acontece dentro do ventre materno, através da musicalização da mãe, através de exercícios específicos. E depois que a criança nasce, ela continua sendo musicalizada. Até porque nós no Brasil, nós brasileiros, nós temos uma musicalidade muito maravilhosa. Nós somos musicalizados, o nosso país é muito rico em cultura musical, em estilos musicais. Então, é muito mais fácil ser musicalizado, aprender um instrumento musical na nossa cultura. Aonde nós vamos, tem música. Vai na feira, tem música. Vai no mercado, tem música. Assiste um filme, tem música. Vai à igreja, tem música, e etc. E vários outros lugares. Plataformas musicais, hoje nós temos várias, onde nós podemos consumir música. E isso, para a criança, ela vai absorvendo esses sons. Esses sons chegam como informações até o ouvido dela, aonde depois, na musicalização infantil, nós trabalhamos essa parte da musicalidade, onde a criança começa a organizar todas essas informações e produzir sons e músicas posteriormente. Musicalização infantil. Alguns pais perguntam, mas ele vai tocar já no primeiro mês? Quantas músicas ele vai tocar no primeiro mês? Quantas músicas ele vai... Calma. A ansiedade sempre vem por parte dos pais e não da criança. A criança, ela vem totalmente aberta para o aprendizado e o que acontece é a mesma coisa da pedagogia escolar. A criança vai para a escola, ela vai aprender a ler e escrever, mas antes disso ela precisa conhecer os símbolos, os fonemas, as letras, as vogais, as consoantes, os números, a junção dos números, etc. e tal, para depois começar a produzir o seu próprio nome, escrever no caso, e também escrever, copiar textos, etc. e tal, e começar a desenvolver textos próprios. Então isso só um passo de cada vez, porque não tem como isso cair na frente de qualquer pessoa, seja ela criança ou adulto, e as coisas acontecerem por mágica. Não existe nada mágico. Existe o passo a passo, esse sim é que traz essa magia do aprendizado. Informações, capta todas as informações, transforma essas informações em conhecimento e aplica elas. Então, musicalização segue o mesmo requisito da pedagogia. A criança aprende sobre símbolos musicais, notas musicais, etc. e tal. Às vezes a criança, no primeiro mês, ela consegue juntar alguns sons, mas isso depende muito da onde ela vem sendo musicalizada. Então, um aprende mais rápido que o outro? Não, depende muito dos estímulos que foram recebidos. Mas, normalmente, as crianças aprendem muito rápido porque elas estão abertas ao conhecimento e elas pegam rápido, elas conseguem definir já as pequenas melodias, seja cantigas de roda ou músicas da igreja, pequenos refrões e assim por diante. E aí a criança é musicalizada. Então, ela aprende novamente sobre símbolos musicais, notas musicais, e já pratica dentro do instrumento musical propriamente dito. Mas qual instrumento que pratica? Na musicalização infantil, o nosso método aplica a musicalidade em todos os instrumentos. Por exemplo, bateria, que é o que chama mais a atenção das crianças devido à sonoridade. Não é barulho, tá, pai? Pai e mãe, bateria não é barulho, é som. Isso é som para criança, é som. Então não diga para a criança, pare de fazer barulho. A criança não vai entender, mas eu estou tocando o instrumento. Então, na cabeça dela, ela está tirando som, ok? Aqui ela pega a bateria, ela pega o teclado, ela pega o violão e outros instrumentos percussivos. Então, essa musicalização, várias informações de vários instrumentos, ela consegue futuramente também definir aquele instrumento que mais lhe atrai. Disparado na frente, sempre a musicalização infantil é a bateria, ok? Raros casos que foram diferentes. Mas por quê?
Porque a musicalidade, a parte rítmica, já é inerente à criança, já está intrinsecamente ali dentro da criança, ela gosta de ritmo. Né? Tanto é que crianças pequenas ali de 2 anos, 1 ano, quando começam a andar e elas fazem um movimento dançando quando tocam a música, porque isso já vem dentro do ser humano, nós já temos isso dentro de nós. Então é mais prático ela já partir para um instrumento que ela já sente que vai mexer com ela, que no caso é um instrumento de percussão e no caso específico a bateria. Então criança é assim. Então nós controlamos mais a ansiedade dos pais em quererem logo que a criança toque do que a criança. A criança quer descobrir os sons. E a partir do momento, de forma organizada, como é o nosso método aqui, nós colocamos a criança, ela vai organizando esse conhecimento. Esse colocar que eu falo é a criança organiza os sons, organiza as suas informações e aí ela consegue desenvolver um trecho musical, tocar uma música e assim organizar todo esse conhecimento de uma forma aplicável a um instrumento. Quais os instrumentos que precisa ter em casa? Bom, os instrumentos normalmente, por exemplo, uma bateria requer uma estrutura, dependendo de quem mora no apartamento, casa. A bateria já é necessária uma vedação acústica, uma sala mais separada, um investimento até um pouco maior. Mas uma flauta doce, uma pequena bateria, alguns instrumentos de percussão, um violão para que ela possa encostar ali, porque às vezes pais chegam, mas eu quero que ele aprenda especificamente o violão. Então às vezes a criança, dependendo da maturidade dela, da coordenação motora dela que ainda está em desenvolvimento, ela não vai conseguir fazer a pressão nas cordas, o som não vai sair legal. Então a criança, quando ela sentir que está um pouquinho, vamos dizer assim, trazendo um pouquinho de desconforto, ela tende a desistir. Então instrumentos legais, um teclado, um instrumento de percussão, uma flauta, são essas coisas que a criança precisa para ir musicalizando. E ouvir, obviamente, música boa. Existe música de baixo nível? Existe, isso a gente vai falar em outros vídeos aí para frente. Mas musicalização é isso. E o adulto também é da mesma forma. O adulto ele só perde um pouquinho da curiosidade. A criança, por ela ser mais curiosa e tem muita novidade para ela acontecendo no meio da música, ela fica mais aberta ao aprendizado. E nós adultos temos que aprender isso, voltar a aprender, a ter essa curiosidade musical e começar a tocar um instrumento aí. Você ainda que não toca, que já é adulto, você já foi musicalizado, já nasceu aí no nosso Brasil, aí você já é musicalizado, fica mais fácil de você aprender um instrumento musical. Então, musicalização é isso, não tem nada de mágico. Quando você vê uma criança de uma idade bem jovem tocando, existe um bastidor ali, uns bastidores ali para a criança chegar ali. Às vezes você vê um vídeo, nossa, isso é dom. Não, isso é trabalho, isso é construção de conhecimento e desenvolvimento e aplicação dele. É assim que funciona, ok? Toda pessoa ela pode aprender um instrumento musical e ser muito virtuoso nela. Ela só precisa ter a informação correta e essa organização. E nós aqui da Pantanal Escola de Artes fazemos esse tipo de trabalho. Trabalhamos individualmente, isso na musicalização, e depois também trabalhamos em grupo, onde a criança, na própria musicalização, ela começa a interagir com outras crianças e começa a trabalhar a participação dela no grupo e entender, a ouvir o outro instrumento, ouvir o seu próprio instrumento, e assim depois ela percebe que ela faz parte de um grupo onde se produz música, se toca uma música aí com os coleguinhas. Então, musicalização é bem simples, é bem tranquilo e muito importante. Os benefícios da música, vou só falar alguns aqui. Coordenação motora, okay? Raciocínio e concentração. Vou falar só desses 3 aqui, colocar só esses 3 pontos, a gente fala isso num outro vídeo, senão esse vídeo fica muito extenso. O foco aqui é a musicalização. Então, papai e mamãe, coloque seu filho para estudar um instrumento musical, coloque primeiro ele na musicalização. Qual que é a faixa etária? Nós aqui, nosso método, nós trabalhamos de crianças a partir de 5 anos, ok? A partir de 5 anos. Pode-se fazer desde o ventre da mãe, se quiser, existem métodos de musicalização, esse ainda nós não temos
aqui na nossa escola, mas nós trabalhamos com crianças a partir de 5 anos. E antes, o que o papai e a mamãe podem fazer? Coloque música boa, coloque música de qualidade, músicas que têm poesia, assim, que constrói, né? Palavras, que nem aquelas palavras, às vezes, que nem você usa no dia a dia, no vocabulário. Então, isso a criança vai absorvendo aquelas palavras, por mais que ela esteja brincando, mas a música está ali sendo tocada, a percepção dela está captando tudo. Antes dos 5 anos, coloque lá instrumentos, compre uma flauta doce, que é um instrumento muito bom e barato, né? Deixa ela soprar, né? Escute o som que ela está produzindo, mesmo que às vezes para você seja só um barulho, mas para ela é muito importante. Ajude ela a colocar ali, de repente, toque junto com ela. Mas eu não sei tocar. Pega um instrumento de percussão, faz um barulho rítmico junto. Nós somos brasileiros e nós já temos essa musicalidade dentro de nós. E a partir dos 5 anos, nós atendemos e conseguimos aí organizar os conhecimentos da criança, e assim ela pode vir a ser um futuro músico. Talvez não um músico de palco, não, mas um músico que se alegra com a música, um músico que toque para a família, que alegre a família. O palco depois, isso daí é outro assunto. Isso é quando você está cheio de musicalidade, e aí isso transborda também para fora, né? Transborda para outras pessoas. Beleza? Espero que tenha tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários sua dúvida, que nós vamos responder na medida do possível. Estamos aí à disposição e até o próximo vídeo.